Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Coluna FM 87.5, aqui de São Roque. Boa tarde a todos os nossos queridos amigos que nos acompanham nas lives no Facebook. Eu sou Nirley Crespi e esse é o programa Vida em Movimento. E aí, pessoal, como é que estão todos? Esse é um momento muito bom, uma tarde de segunda-feira, de inverno, porém quente, né? Gostosa. Hoje é um dia especial, como todos os dias são especiais. E nós estamos com a vida em movimento, né? Sempre. Hoje nós teremos um assunto bastante interessante. É um assunto do qual nós vamos estar falando sobre nutrição, com a nossa querida convidada, a Vanessa Tosato. Tudo bem, Vanessa? Tudo bom. Seja bem-vinda, querida. E hoje, né, eu quero só lembrá-los de respirar. Todos os dias, Vanessa, nós fazemos esse convite. Nós fazemos o convite a todos os ouvintes e a todos os nossos participantes para fazer uma respiração consciente, porque ela é uma grande dica, né? Aquela hora que a gente tá com bronca, antes de brigar, respira. Se você tá lá chateado, desanimado, respira, que dá uma tonificada, né? Então aí, a todos os nossos amigos que estão aí no comércio, que dá aquela baixada essa hora da tarde, já tá todo mundo cansado, vamos fazer uma respiração consciente. Para quem tá em pé, procure sentir seus pés no chão, endireitando sua coluna. Para quem está sentado também, sinta seus pés no chão, coluna ereta, e vamos fazer essa respiração consciente 3 vezes, tá bom, pessoal? E de forma bem gostosa, tá? Então vamos lá? Sinta o ar entrando pelas suas narinas e trazendo para dentro de você a energia divina que te mantém vivo, que te faz encaminhar no dia a dia. Sinta essa energia entrando pelo seu corpo, na forma da respiração, fazendo as trocas gasosas e através dessas trocas energizando todos os seus músculos, todas as suas células, todas as suas moléculas, seus órgãos internos e externos. Sinta como é bom fazer essa respiração consciente. E vamos lá. Muito bom, pessoal. Que bom, né? Isso faz uma diferença boa, né, Vanessa? Nossa, uma delícia. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone, senão os nossos ouvintes não vão conseguir te escutar. Então, a Vanessa, gente, ela é uma nutricionista e ela é daqui de São Roque. A Vanessa ela atua aqui na nossa região, né, Vanessa? Isso. Tanto em consultório quanto em academias, né? Levando orientação para as pessoas, né? E aí a Vanessa vai contar pra gente um pouquinho sobre como que ela escolheu essa profissão, o que é a profissão do nutricionista. Bom, a escolha da profissão se deu na minha época de adolescência, período que estava ali no final de ensino médio. Comecei a aprender disciplinas relacionadas ao corpo humano e comecei a me apaixonar cada vez mais, até que eu decidi seguir a nutrição mesmo. E hoje o que eu posso dizer é que a nutrição é muito mais do que comer. Vai muito além disso e as pessoas às vezes esquecem, né? Às vezes a gente para comer e não presta atenção. E vai no automático, isso é verdade. Exatamente. E hoje o que eu venho trazer, e a minha missão é mostrar que não é só isso. É mostrar que a gente tem que respeitar o alimento e a relação que a gente tem com eles. E fazer, por exemplo, dietas restritivas em que a gente perde o prazer em comer no dia a dia porque quer emagrecer ou por qualquer outro motivo que seja, não é o ideal, né? Porque é uma fonte de prazer e a gente precisa de fontes de prazer durante o nosso dia, né? A gente não pode ignorar isso. Concordo totalmente, Vanessa, porque assim, se a gente pensar, qual é o primeiro ato que nos de acolhimento? O primeiro ato de acolhimento quando a gente nasce? É a amamentação. A amamentação, né? E a amamentação, ela tem tudo a ver
com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Ou seja, se você teve aquele momento de acolhimento, isso vai se refletir para o resto da sua vida. E queira ou não queira, isso é fundamental, né? Claro, tem situações onde a mamãe não tem leite, né? E aí tem que usar de artifícios, como mamadeira, não tem como. Mas também tem situações onde a criança sofre algum tipo de acidente de parto, ela também fica restrita, né? Então, tudo isso vai sendo contornado, mas de uma maneira geral, as mamães conseguem amamentar os seus filhos, né? E essa primeira nutrição, ela é super importante, né, Vanessa? Muito importante. O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade reflete até a vida adulta da criança. As pessoas não têm muito essa consciência, né? Apesar de hoje em dia estar sendo muito mais falado, às vezes até por insegurança das próprias mães, né? Que às vezes são inexperientes ou que não receberam a orientação adequada, tem medo, fala que o leite é fraco, a gente sempre ouve, né? Ah, meu leite é fraco, eu vou dar uma frutinha para ajudar, vou dar uma coisinha. Mas não precisa, gente. O leite não é fraco, nunca vai ser fraco, a menos que tenha realmente algum problema de saúde, aí seu médico vai dizer. Mas aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade e com alimentação complementar até pelo menos os 2 anos é importantíssimo, até para estabelecer o vínculo entre mãe e filho, né? É muito importante. A criança se sente, como você mesmo disse, acolhida, segura e bem nutrida. Ontem eu vi no Face, inclusive, Vanessa, uma foto que eu achei muito bonita. Então, é assim, tem um seio desenhado, né? E o bebê sugando. Então, o seio representando, assim, as raízes, né? Os caninhos. Como é que chama mesmo quando sai o leite? Nossa, me deu um branco agora, não. Bom, mas enfim, a raiz no seio e conforme o bebê mama, se forma uma árvore dentro dele, né? Então, é bem aquela questão que eu falo bastante na constelação sistêmica, onde nós temos a raiz, né, na nossa ancestralidade, e aonde o fruto ele só vai se tornar árvore se ele tiver a nutrição dessa árvore inicial, né, anterior a ele. Então, para um fruto poder se formar e se tornar e dar continuidade a essa árvore, né, ou seja, poder nascer uma nova árvore, ele precisa, assim, da nutrição básica dessa árvore, né, inicial. E é tão bonita a foto, eu vou ver se eu encontro e vou mandar para você, porque tem bastante a ver com a nutrição, né? É muito bonito. Então, e aí a questão da nutrição, normalmente quando a gente ouve, né, você precisa passar por um nutricionista, às vezes as pessoas ficam receosas porque elas ficam pensando que vai ser algo restritivo, né, e chato. Exatamente. É o que eu mais recebo hoje, as pessoas que criaram um certo bloqueio com a nutrição ou com o nutricionista, porque acha que vai ter que ficar sem comer, que vai passar fome, vai ter que comer coisa que não gosta. E a gente precisa mudar esse conceito e essa visão, né? A nutrição não é só isso, aliás, a nutrição não é isso. Você não precisa passar fome para você emagrecer, se é que você quer emagrecer, ou tratar uma doença, ou seja, qual for o seu objetivo. Ninguém precisa passar fome, ninguém precisa comer o que não gosta, porque existem muitos alimentos, e se você não gosta de A, você pode comer B, se você não gosta de maçã, você pode comer pera, a gente sempre consegue encontrar uma forma de substituir. Então é basicamente isso, a gente tem que enxergar como além, né? Assim como o bebê, quando tá mamando, não é só ele mamando, mas como você falou da imagem, que é a raiz da árvore que tá passando, a gente tem que enxergar o todo, mudar um pouco a perspectiva em relação à alimentação e enxergar o todo que influencia desde da gente sendo gerado no útero da nossa mãe, já está influenciando tanto no nosso paladar, nosso comportamento alimentar, a forma como nós somos criados na infância, principalmente na primeira infância, até ali os 5 anos de idade, tudo isso influencia e reflete no que a gente é hoje, né? E a gente precisa dar importância para isso, tanto para nós mesmos quanto pela forma como nós estamos criando as nossas crianças, que elas vão sentir isso no futuro. Isso é verdade, né, gente? Quem é que tá aí desse lado, ouvindo a gente aí, que tá ouvindo a gente falar justamente sobre nutrição e muitas vezes a inquietação das mães em como que eu vou fazer de uma forma correta, né? Às vezes a gente vê assim algumas mamães que querem ser bastante naturalistas e elas se tornam muito restritivas, né?
no aspecto da experimentação dos filhinhos, né? E aí esses filhinhos vão para a escolinha, vão para a creche e não vão encontrar o mesmo ambiente. Então, o que você pode falar um pouquinho sobre esses paradigmas que estão surgindo hoje? Porque assim, antes éramos todos muito carnívoros, né? Hoje nós já temos aí um olhar mais naturalista, onde se consome menos carne animal, menos carnes, né? E consome-se mais carboidratos no final das contas, né? Em vez de Acaba que a gente aumenta o carboidrato. Então, e o que você conta pra gente? O que você pode dar de dicas assim? É claro que eu não quero que ela conte tudo, né? Porque ela vai estar contando isso tudo pra gente numa palestra, gente, que ela vai estar dando no Vida em Movimento, né? E o Vida em Movimento tá chegando, tá aí, pertinho, né? Estamos já na 15 portinha, dias, né? Olha só, nós já temos o nosso flyer, tá pronto. Tá lindo. E aqui, para quem só tá ouvindo, gente, nós estamos distribuindo esses flyers agora nos comércios daqui da cidade, né? Então, vocês vão poder encontrar os nossos flyers e vocês vão poder ter o flyer para você, né? E vai poder também levar para casa e convidar as pessoas para irem participar, né? Então, a Vanessa Tosato, tá? Ela vai estar lá conosco, dando várias dicas, né? Vai ter a palestra, mas você também vai depois estar dando algumas dicas, né, para o pessoal individualmente, né? Assim, mas, gente, é rapidinho que ela vai dar, né? Porque nós vamos ter fila, a gente vai ter bastante gente querendo passar. Então, assim, já vão escolhendo a pergunta que vocês vão querer fazer para a Vanessa, porque aí ela vai estar lá justamente para estar dando essas dicas para vocês, tá? E aí, conta pra gente, como que é essa coisa, essa mudança que a gente está vivendo hoje na questão alimentar, né? Onde a gente era muito carnívoro, hoje a gente já não é mais tão carnívoro, né? Então as proteínas estão mudando, né? A preferência. Eu, particularmente, já fui vegetariana mesmo, 2 vezes, e a terceira eu resolvi ser uma vegetariana que come ainda peixe. Né? Então não radicalizei tanto, que das outras vezes eu radicalizei muito. Foi bom durante um tempo, mas depois eu tive no meu organismo, falando de algo que é muito individual e é muito singular, gente. Não tô generalizando, nem dá pra gente generalizar nada. Cada um tem um metabolismo, cada um tem um jeito de ser, as emoções influenciam, o mental influencia, né? Então, precisa mesmo ter esse olhar multidisciplinar, né, Vanessa? E aí a Vanessa vai contar pra gente um pouquinho como é que é essa coisa das proteínas, essa mudança, os carboidratos e tal. Então, a primeira coisa importantíssima que você falou da individualidade, né? É muito comum eu receber mensagens nas redes sociais de pessoas fazendo algumas perguntas. Ah, e quanto tempo, por exemplo, eu preciso para emagrecer tantos quilos? Ou eu posso fazer isso, eu posso usar tal suplemento? E não tem como a gente responder se a gente não conhece a pessoa, né? A gente tem que fazer um exame, uma avaliação física, conhecer o histórico, como que tá a alimentação. Então, é tudo muito individual quando a gente fala em saúde e em alimentação. Em relação a essa mudança, eu acho importante que esteja acontecendo, porque as pessoas estão tomando consciência de que a alimentação precisa ser levada em conta, né? E não só comer por comer. Então as pessoas estão se preocupando, seja por conta de saúde, seja por questões políticas, que às vezes as pessoas deixam de comer a carne, né? Cada um aí tem seus motivos. E pode acontecer para algumas pessoas, como você falou, gerar problemas de saúde? Pode, principalmente se você não souber substituir, que eu acho que é o maior risco, né? Quando a pessoa decide tomar a atitude de se tornar, por exemplo, uma vegetariana, uma vegana, é importante que ela tenha um acompanhamento, porque ela não pode ficar sem proteínas, então ela precisa de proteínas que sejam de origem vegetal. E a gente precisa instruir essa pessoa, fazer mesmo uma educação alimentar, para que ela saiba usar essas substituições no dia a dia dela, aplicar isso na rotina dela, de forma que seja possível também, né, sem nada muito mirabolante que ninguém vai conseguir fazer. Mas é importante que as pessoas que decidam mudar a alimentação dessa forma
procurem orientação de um profissional, de um nutricionista, que vai saber orientar da forma certa. Porque existe muita informação na internet, mas é difícil a gente saber filtrar. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, né? A questão da internet, que eu vejo assim, que ela é muito positiva, por um lado, ela traz bastante informação, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, ela traz algo que é muito genérico, né? Exatamente. Mesmo porque não tem como não ser genérico, né? Pra Como todo é que mundo. é? E mesmo porque se você traz um estudo de caso, por exemplo, quando a gente vai e busca, você encontra estudos de caso, ainda assim, esse estudo de caso, ele vai estar pautado em uma pessoa, né? Que tem sua singularidade, né? Seu particular. Né? Então, nós temos que sempre estar levando em conta que, por mais que nós sejamos todos muito parecidos, ainda assim nós somos todos muito diferentes. Exatamente. Né? E cada um vai trazer no seu código genético toda uma informação que vem das nossas árvores, né, genealógica, aí do nosso mãe, do nosso pai, que queira ou não queira, nessas informações estão contidas formas de reagir perante tudo, né? Perante alimento, perante as situações, né? Nós trazemos muitos códigos. Então, isso tudo precisa ser olhado mesmo. E a Vanessa tem toda a razão, eu concordo plenamente com você. É preciso, sim, olhar para isso. Mas olha só, ela tá dizendo assim que dá para comer de tudo. Então, conta para mim, dá para comer batata frita? Claro que dá. Dá pra comer pizza. E aí existem duas formas. A primeira forma é se permitir de vez em quando, porque a gente Sim, merece, a gente claro, tem que se com permitir. certeza. E a gente pode também fazer, que é uma coisa que está muito comum e aí que a internet ajuda muito, receitas adaptando a batata frita para fazer de uma forma mais saudável, a pizza para fazer uma massa diferenciada que não leve a farinha branca, e a gente consegue adaptar também. Mas entrando nesse assunto de não ficar sem, é muito importante a gente frisar que compulsão alimentar é algo que existe muito forte na sociedade de hoje. É verdade. E que quanto mais a gente restringe no sentido de dizer não vou comer de jeito nenhum e que eu vou ficar passando essa vontade, maior é a compulsão. Então chega uma hora que a gente não consegue mais não comer e que aí é pior, porque a gente come muito mais, né? Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio. Se você ama chocolate e você sente muita vontade de comer, é melhor você comer um pedacinho de chocolate dia sim, dia não, uma vez por dia, do que você esperar 2 semanas e acumular e comer uma barra. Um tablete inteiro, né? Um Exatamente. E aí quilo de que chocolate. entra o profissional da nutrição pra te falar, olha, você pode comer dessa forma, tem tais e tais opções, e aí a gente vai adaptando, né, conforme a individualidade de cada um. Então, pessoal, hoje em dia se fala bastante, e eu tenho observado, a intolerância à lactose, ela vem aumentando ou ela já existia e as pessoas não percebiam? Como lidar com isso? Porque essa é uma questão que tem trazido bastante angústia para mães, filhos, né? E para as pessoas de uma maneira geral. Eu venho percebendo isso. E aí, que você me conta disso? Tanto a intolerância à lactose quanto a alergia ao glúten, que também é muito falada, alergia à proteína do leite, vem aumentando sim os casos, mas também vem aumentando, vem se falado mais, né? E também é por isso que a gente tem essa impressão de que está aumentando, não é só que está aumentando. As mídias estão falando muito mais sobre, estão mostrando muito mais e tem se feito muitos mais estudos e descoberto que às vezes a intolerância à lactose, por exemplo, ela não se manifesta só da forma comum, que é a pessoa ter dor de barriga, passar mal nesse sentido. Pode gerar outros sintomas. Então, às vezes acontece de, por exemplo, a pessoa ter uma alergia à proteína do leite e essa alergia manifestar em forma de acne. E a pessoa nunca vai imaginar que ela tem acne porque ela toma leite. Nunca, nunca mesmo. Essa correlação eu nunca tinha ouvido falar. E é muito importante, porque a gente está aí com... As crianças crescem, entram, né, na adolescência, né? E aí você vem com toda a mudança do metabolismo, com a entrada de vários hormônios mais ativos, né? Não que eles não existiam antes, mas eles passam a fazer parte no dia a dia de uma forma diferente, porque o corpo mudou, outros órgãos estão aí entrando em funcionamento. E aí a gente tem a famosa acne, mas aí essa criança já pode estar trazendo essa intolerância e aí tudo é atribuído à adolescência e na verdade está correlato a uma intolerância à lactose.
Aí no Uau. caso seria mais uma reação alérgica, né, à proteína. Assim como não só acne, mas problemas respiratórios também é muito comum estar associado à alergia alimentar. E aí as pessoas tratam e se viciam em aqueles sorinhos que a gente pinga no nariz, né? Uhum. E aí no fim é uma intolerância, uma alergia alimentar e muito dificilmente é identificada. E a pessoa sofre a vida inteira, porque quem tem rinite, bronquite sabe que Nossa, incomoda. é muito É muito sacrificante, ruim. né? É algo que incomoda e a pessoa sofre mesmo, porque com uma crise de bronquite você vê, a pessoa precisa, a criança, o jovem, o adulto, né, mesmo, que isso não é algo que é exclusivo da infância, o adulto sofre de bronquite e ele precisa estar recebendo cortisona, né, broncodilatador, tudo isso mexe com os batimentos cardíacos, a pessoa depois passa mal, blá, 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 blá. Quer dizer, você tem alteração de toda a cadeia, né? Exatamente. E tem a ver com intolerâncias também? Pode ter. Alimentar? Pode ter a ver com alergia alimentar. O que a gente não pode fazer é generalizar. A gente vê muita gente que deixa de comer por deixar, né? Por quê? Deixa de comer, por exemplo, deixa de comer o leite porque ouviu falar que leite dá acne, por exemplo. Deixa de comer o glúten porque ouviu falar que... E não é bem assim, a gente tem que avaliar para ver se você tem a Se tem ou não deficiência tem, ou não, né? porque o leite traz seus benefícios também, né? Ele é rico em cálcio, ele é rico em vitamina D. E é importante o consumo desde que você possa. Se não puder, a gente entra com substitutos, leites vegetais, questão do glúten, a gente entra com outros tipos de farinha. Mas se não houver, se for feito o exame, a investigação e não houver nenhum tipo de problema em você, não tem por que cortar, porque se você não tem nenhuma alergia e intolerância, não vai te prejudicar, desde que você coma de forma equilibrada. Aí eu já não sei se é tabu, eu já não sei se é mito ou não, mas, Vanessa, e falam, né, reza, né, a lenda aí, que o leite de vaca, né, então esse leite que a gente consome, de caixinhas, etc., que já é um leite que já está bem processado, na verdade, ele já perdeu muito da característica dele, que ele provoca o aumento de muco para todas as pessoas que já têm um pouco mais de idade. É verdade? Então, essa questão de muco se dá basicamente pelo potencial alergênico dele. Ele é um alimento potencialmente inflamatório. Então, quando a gente fala em secreções, muco, até a questão da acne que eu falei, problemas respiratórios, a gente está falando de inflamações. Então, quando a gente já tem essa predisposição a inflamações, e no caso de pessoas mais idosas elas já têm, a gente precisa trabalhar uma dieta com alimentos que sejam pouco inflamatórios ou anti-inflamatórios. A gente precisa pensar num ômega 3, num zinco, em nutrientes que ajudem a combater a inflamação. E aí o leite entra como um potencial inflamatório que em algumas pessoas pode acontecer sim de aumentar. E aí quando a gente aumenta a inflamação não são só essas que a gente está acostumado a conhecer, né? Inflamação respiratória, inflamação de garganta. Obesidade, por exemplo, é uma doença inflamatória. Olha só, gente, esse é um novo olhar, e isso é muito importante, né? Mudar a forma de olhar para as situações, né? Porque às vezes a gente faz pré-julgamentos, né? Faz inclusive piadinhas, né? Que são piadinhas de mau gosto, né? Mas o brasileiro é viciado em piadinhas de mau gosto. Mas é verdade. É uma questão cultural nossa, não dá pra gente negar, né? Os reis dos memes. Né? E é verdade, é o rei dos memes, né? Que coisa incrível. Eu falo que meu marido também fala isso e a gente brinca, né? Brasileiro deveria ser estudado pela NASA. Porque, assim, é incrível a criatividade que nós temos para fazer chacota, né? Com situações, né? Que são até situações alarmantes. E o brasileiro cria piada em cima de tudo. Eu não estou criticando isso, não. Eu acho que a capacidade criativa nossa, né? Essa coisa do bom humor, ela acaba sendo muito positiva. Mas, por outro lado, ela também infantiliza um pouco o olhar para as situações, né? Né? Torna um pouquinho, assim, distanciado da responsabilidade. Isso é muito importante, né? Então, se a gente está vivendo algum processo inflamatório, é bom a gente parar e reavaliar,
porque ele vai passando batido, né, A Vanessa? gente não leva a sério, né? E isso pode estar prejudicando muito mais do que a gente imagina. E são frutos que a gente vai colher no futuro, né? Não vai colher agora, é médio ou longo prazo. Então, às vezes, chega lá na frente e a gente pensa, nossa, mas por que eu desenvolvi essa doença? Por que eu tô me sentindo dessa forma? É por algo que aconteceu lá atrás e a gente não associou, não buscou um profissional para ajudar, né? Ou até mesmo faltou informação, né, Vanessa? Porque o que acaba acontecendo é que, assim, hoje em dia, eu falo, a gente tem essa tecnologia maravilhosa que nós estamos usando agora, né? A rádio já existe há muito tempo, mas o acesso à informação, ele era muito mais restrito. E as rádios não tinham, assim, tanta abertura para trazer esses temas, né? Como a gente vem trazendo em programas como o Vida em Movimento, né? Era mais comum que as pessoas tivessem um olhar mais para o dia a dia, né, para a política, para os esportes, etc. E hoje não, hoje em dia já tem mais esse olhar para a saúde, né? A gente vê isso com a proliferação de academias, né? Antes não era tanto, era bem menos. E então esse olhar eu vejo de uma forma muito positiva. Inclusive, olhando para a questão da tecnologia, né, se ela é utilizada de uma forma adequada, ela também contribui, né? Então não é transformar o Google no São Google, né? Pensar que o Google, ele tem sim informações muito bacanas, mas ele também tem informações que confundem, né? Então, utilizar tudo isso, tá? Para o nosso crescimento. Gente, nós vamos ter agora, vamos ouvir os apoios culturais aqui da Rádio Coluna e daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Vida em Movimento e vamos continuar aqui com o pessoal da live, tá? E falando, continuando um pouquinho sobre o que a gente já vinha falando, né? Então, essa questão da inflamação, da obesidade, é muito sério, né, Vanessa? É muito sério. E a gente vê os dois lados. O lado da chacota, que você comentou, que é muito dolorido para quem sofre de obesidade, principalmente adolescentes dentro das escolas. E o lado das pessoas que estão levantando a bandeira da aceitação hoje em dia, né? E a gente tem que tomar cuidado com os dois lados, porque um obeso nunca vai ser metabolicamente equilibrado e saudável. Não dá pra falar, porque não tem como. Você tá com seu corpo inteiro inflamado, isso vai te causar prejuízos, né? Vai ter consequências. Por mais que você faça um exame, você é uma pessoa obesa e faça um exame de sangue hoje e esteja tudo ok, se você continuar obeso daqui a um tempo não vai mais estar tudo ok. Isso é fato. Então a gente tem que ter aceitação no sentido de acolher a pessoa, aceitar que a obesidade é uma doença, é um problema de saúde pública e ajudar ali dentro do possível, indicar algum profissional, né, para ajudar essa pessoa, mas nunca fazer chacota e nunca também achar que é normal. Falar que não, tudo bem, a gente não pode fazer chacota, não pode falar nada, tem que falar, tem que aconselhar, tem que mostrar para a pessoa que é preciso sim buscar ajuda, porque é uma doença, né? Isso é muito sério. Nossa, é muito sério. Eu vejo isso de uma forma dolorosa. Mas o corpo muda tanto, né, Vanessa? Muda demais. Com a mudança no metabolismo, o corpo também vai mudando, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar retomando aqui com os nossos ouvintes e eu vou fazer uma pergunta justamente para a Vanessa com relação a essas mudanças metabólicas que nós vamos sofrendo, né? E não é sofrendo, sofrendo se você olhar com um olhar de sofrimento, mas são coisas que são inevitáveis, são situações inevitáveis, né? Como a mudança no metabolismo. Não tem como. E tudo muda nosso metabolismo, né? Se a gente é sedentário e começa a praticar atividade física, nosso metabolismo muda. Se a gente come de uma forma e começa a comer de outra, muda. Envelhecimento, muda o metabolismo, né? Então, a gente está em constante mudança. A gente vida precisa em trabalhar. movimento. Exatamente. Estamos sempre em movimento. A vida em movimento, a vida está sempre se movimentando, ela não tem jeito, né? Ela se movimenta o tempo todinho. E aí, diante dessa movimentação, a gente vai se adequando, né? Se adaptando, não é assim? Exatamente. A gente tem que se adaptar, né?
E o ser humano tem essa capacidade, né? E graças a Deus que a gente tem. A gente Pois é, né? É um pouco da seleção natural, não é? Sim, muito. Não tem jeito, né? Assim a gente vem se adaptando desde a época das cavernas até agora, né? E é isso que acaba acontecendo. E nós estamos aqui, então, na Rádio Coluna FM, hoje, com o programa Vida em Movimento, lembrando a vocês para que vocês convidem as pessoas, tá? Convidem os seus amigos, convidem os seus parentes, convidem os seus vizinhos, compartilha no Face, compartilha no Instagram, compartilha nas redes que vocês costumam entrar, porque essa é uma oportunidade muito boa para as pessoas poderem adquirir informação, né? E adquirir, através da informação, fazerem escolhas. Exatamente, escolhas certas. Né? As melhores escolhas que elas conseguem enxergar para si, porque assim, quando a gente coloca essa questão, né, das escolhas certas, é o que a gente enxerga como ideal, mas aí cada um vai fazer a sua escolha de acordo com o que ela consegue, né, enxergar para ela. Então, voltando, pessoal, estamos aqui na Rádio Coluna FM 87.5 de São Roque, retomando o programa Vida em Movimento com Nirley Crespi. E hoje estamos aqui com a Vanessa Tosato, que é nutricionista atuante aqui em São Roque e na região, claro. Ela atua em consultório, ela atua em academias, ela é uma nutricionista e está aqui nos passando algumas dicas e vai estar conosco, então, passando essas dicas, uma palestra muito bacana, muito maravilhosa, lá no evento Vida em Movimento, nos dias 15 e 16 de setembro. Quero aproveitar para mandar um beijão para Raquel Barbosa, para Cláudia Câmara, para o Marcos Simões, para o Daniel Steve, meu queridão, para o Fábio França, para o Walter de Carvalho, a Gabriela Bandeira, um beijão, filhota, e para o Tadeu Jordan, para o Jorge Grifo, para a Velma Matos, olá, Madre, para o William Fonseca, para o Marluci Nogueira, uma irmã muito querida, e para todos esses ouvintes lindos e maravilhosos que a gente não consegue saber que está aí ligado conosco, mas que a gente sabe que está aí nos acompanhando e que faz toda a diferença no nosso programa. Então agora, Vanessa, eu quero te fazer uma pergunta com relação à alimentação nas mudanças metabólicas que os nossos corpos, né, inevitavelmente sofrem. Então, então, Vanessa, com relação, por exemplo, ao período de menopausa das mulheres. Esse é um período onde as mulheres perdem o referencial, começam a perder o referencial de corpo, porque muita coisa muda assim, né? O organismo, ele se reajusta pela questão que agora ela já não vai mais ser uma reprodutora, né? Ela vai ser uma mantenedora e acolhedora. Então, é naquela fase que as mulheres, então, mudam, sentem demais e o metabolismo muda junto. Então, a obesidade, ela parece que ela é um fantasma, mas ela se instala, ela acontece, faz um... né? Parece assim que você pôs fermento na massinha e o pão fez... cresceu. Então, conta pra gente um pouquinho a esse respeito. O que você pode falar pra nós? E é exatamente essa relação, foi muito boa que você fez, porque a primeira queixa, assim, geralmente das mulheres que entram na menopausa, que passam por ela é: perdi minha cintura. Fiquei reta, eu engordei, agora eu tô parecendo uma maçã e tô parecendo um pãozinho, não tenho mais cintura. E infelizmente é normal. Quando a gente entra na menopausa, o nosso metabolismo desacelera. Toda a questão hormonal que influencia diretamente na mobilização de gordura é influenciada, né? Então, os nossos níveis de testosterona caem, cai junto o libido, cai junto a energia, a motivação para o dia a dia. Então, é normal também depressão nessa fase. É muito normal, justamente. É importante que nesse momento, se você não está conseguindo dar conta sozinho, busca sim uma terapia, né, para trabalhar essa autoimagem e busca uma nutricionista
né? Porque eu acho que é super importante a gente fazer esse trabalho multidisciplinar, gente. Com certeza. Porque assim, não, eu vou só no médico, mas o médico não é um Deus, coitadinho. Muitas vezes deposita nele toda a responsabilidade, todas as expectativas, e ele tá lá fazendo o papel dele, falando, olha, mas não dá para fazer tudo, olha, eu vou te passar um remedinho, né? Porque todo mundo vai no médico achando que vai encontrar um remedinho milagroso das galáxias, né? Aquela varinha de condão, né? Uhum. A varinha do Harry Potter, vai lá, pinta, pof. Não é assim. Cada um é responsável pelo seu próprio tratamento, Exatamente. né? Então, esse trabalho multidisciplinar, ele é extremamente importante. E é aí que entra essa quebra de paradigma, essa quebra de resistência para essas possibilidades que nós temos hoje, que, olha, gente, há 40 anos atrás existia, mas não era fácil de encontrar. Era bem restrito, né? A atuação dos nutricionistas. Muito, muito. Hoje em dia as pessoas estão dando mais importância, né? Percebendo que é necessário mesmo. E essa questão do atendimento multidisciplinar, especialmente para quem está na fase de menopausa, é muito importante. A terapia entra justamente para essa questão de aceitação, porque vai mudar, não importa o que a gente faça, vai mudar, é natural. O que a gente pode fazer é amenizar, né? Então, a nutrição entra aí com alimentos que vão melhorar a energia, vão melhorar a libido, que vão ajudar, talvez, um termogênico que vai ajudar na eliminação da gordura, dar uma acelerada no metabolismo para não engordar tanto. E aí vem o médico, que também é muito importante, com ginecologista, certeza. endócrino. Nossa, super importante. Se for o caso, fazer uma reposição hormonal, trabalhar com algum outro medicamento, né, o que for preciso. E a gente trabalha em conjunto mesmo. Hoje a visão tem que ser essa. Acho que para qualquer patologia, qualquer fase da vida, sempre atendimento multidisciplinar. A gente tem que se conversar, né? E pessoal, é uma oportunidade bacana de vocês estarem entrando em contato com a Vanessa para tirar algumas dúvidas, né? Algumas dicasinhas, porque, claro, ela vai ter que te conhecer, saber qual que é a sua história e tal. Mas é muito legal porque ela tá dando algumas dicas bacanas, né? Então, assim, conta pra gente, hoje em dia se fala bastante sobre aquela plantinha, né? Aquele vegetal que se chama Ora Pronobis. Sim. E aí, onde a gente acha o Ora Pronobis? Como que é essa história? Olha, achar é a parte mais difícil. Pois é, né? Ela é muito mais característica da parte interior de Minas, onde tem as fazendas, né? Os mineiros usam muito, né? A Ora Pronobis. Por aqui é bem difícil, confesso que eu já procurei, ainda não consegui encontrar, que eu sou Nem louca eu. Tô doida pra experimentar pra conseguir uma mudinha. Tô super Porque afim de assim, são experimentar. propriedades maravilhosas, inclusive para quem segue o vegetarianismo, que a gente estava conversando, é maravilhoso, é quase um suplemento natural a Ora Pronobis, ela é muito rica. Eu tô doida pra achar. Gente, se alguém tiver Manda pra gente. Se alguém tiver uma mudinha por aí, por favor, estamos precisando de uma Ora Pronobis. E é verdade, estamos mesmo, né? Você e eu também tô super afins, porque eu já falei, né, assumidamente, sou quase vegetariana. Eu consumo ovos e consumo peixes, né? Porque das outras vezes, com a falta deles, eu tive uma descompensação metabólica minha, né? Eu sempre vou falar de mim, né? Não vou falar de vocês. Justamente para não incorrer nesse erro da generalização, que é bastante prejudicial a gente generalizar, né? Então, a Ora Pronobis é ótimo. Então, gente, acha aí. E a taioba? Mesma coisa. Também, até que é um pouco mais fácil, talvez, de achar, né? A taioba. Ela é tão bonita, gente. A taioba é enorme. Ela cria uma folha super grandona, né? E ela é tão gostosa. Ela lembra muito o sabor do espinafre. Quando ela é refogada, a gente come taioba Inclusive, refogada. mais uma dica que a gente acha em qualquer feira e supermercado é o espinafre, né? Sempre folhosos. Quanto mais verdes escuros, melhor vai ser as características nutricionais dele. Sempre vai ser mais rico em vitaminas e minerais. Folhosos verdes escuros. Folhosos verdes escuros. Então, couve é bacana, né? E a couve ela é super comum, super acessível, na nossa alimentação, super fácil. Eu gosto muito de espinafre, acho uma delícia espinafre. E um detalhe, né? Uma dica que eu acho que é bacana, Vanessa, quando vocês forem fazer, por exemplo, espinafre refogado,
não cozinha ele, faz já refogado direto para não perder o nutriente, né? Porque se você Exatamente. ferve e escorre e vai refogar, você já perdeu todo o nutriente, né? Perde. Isso com qualquer alimento, né? Quando a gente cozinha em água, por isso que se fala tanto hoje em cozinhar no vapor, se possível, né? Porque aí mantém todas as propriedades ali. Existem vitaminas que são hidrossolúveis, ou seja, elas se dissolvem em água, né? Então, quando a gente coloca alimentos na água, principalmente ferve, que aumenta ainda mais esse potencial, a gente acaba que perde para a água um pouco, bastante até, boa parte, dessas vitaminas que são hidrossolúveis, né? Então, se precisar cozinhar na água, procura usar água de cozimento para fazer alguma outra coisa, né? Tipo uma sopa, um Uma caldo, sopa, alguma coisa, um exatamente. pirão, alguma coisa, né? Sempre procura usar porque a vitamina tá ali. Outra coisa, mito ou verdade, Vanessa? Ainda dentro dessa... O feijão, hoje em dia, o pessoal diz assim, deixa o feijão de molho durante um tempo, antes de cozinhar, depois lava o feijão, que é para tirar as toxinas do feijão. Mito ou verdade? Verdade. Quando a gente deixa o feijão de molho, primeiro que cozinha muito mais rápido, fica Com mais certeza, fácil. fica bem mais fácil. E a gente consegue, nesse caso, a gente consegue liberar propriedades dele que se a gente só cozinhar direto, né, colocar direto no calor, a gente não consegue liberar essas propriedades. Então, leguminosas em geral, né, que são os feijões, todos os tipos. Os grãos. Grãos a gente entra nos cereais, né, que aí seria arroz, milho. Ah, tá. Leguminosas, então, os leguminosas. seria os feijões, lentilha, ervilha, aí a gente tá falando de leguminosas. Que inclusive, dentro dos alimentos comuns, vamos dizer assim, dos grupos alimentares comuns, são as maiores fontes de proteína vegetal. Portanto, eles devem ser consumidos sim. Sim. Né? Porque normalmente quando o pessoal, eu vou fazer uma dieta, não vou comer feijão, não vou comer... Isso é errado, né? Porque acaba que você fica com uma baita de uma fome. E a hora que explode a coisa, você sai comendo tudo que tem pela frente. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. É o efeito rebote, né? Que hoje, essas dietas restritivas, dieta da lua, dieta da sopa, dieta que tem tanta por aí, é isso que causa. Eu acho que todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que emagreceu super em 3 meses e depois engordou o dobro. E é esse efeito rebote, né? efeito sanfona, efeito rebote que esse tipo de dieta causa, porque ninguém consegue seguir pra sempre. E aí depois que termina, você vai fazer o quê? Não teve educação alimentar. E aí você acaba que come de tudo, relaxa e engorda o dobro de novo. E isso é tão frustrante, né, gente? É terrível. Outra pergunta que o pessoal costuma fazer é assim... toda vez que eu vou no médico e ele fala que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, as pessoas todas falam isso. Mas é chato, eu não quero comer de 3 em 3 horas. Não dá tempo. Eu vou comer o quê? Barrinha de cereal, isso, aquilo. Não, mas é um... E aí, como é que é isso? Hoje em dia existem até protocolos diferentes que são de jejum intermitente, né? Mas aí é para um grupo específico de pessoas, não vou entrar muito nesse assunto, mas a questão para um público geral, vamos dizer assim. O ideal é mais ou menos de 3 em 3 horas, também não precisa ser cravado de 3 em 3 horas, mas a ideia é que não se faça muito tempo de jejum desregrado. Então hoje eu comi no almoço e depois eu só comi na janta. Aí amanhã eu vou tomar café, vou fazer um lanche da manhã e vou comer certinho. Depois de amanhã, de novo, eu só vou fazer 2 refeições. E não dá essa rotina para o nosso corpo, a gente tende a segurar, né? O metabolismo desacelera, a gente deixa de gastar, por exemplo, a nossa gordura, que é o nosso estoque de energia, por uma questão de sobrevivência, a seleção natural. Foi assim que a gente chegou até aqui. Se o corpo não sabe quando ele vai receber alimentos de novo, ele vai segurar aquilo que ele tem. E aí, se o seu metabolismo está aqui, não vai se emagrecer. Por isso que é importante. Olha a dica que importante, gente. Então, comer de 3 em 3 horas não é vilão. Ele é amigo, né? Então, come de 3 em 3 horas. De repente, uma fruta, né? Alguma coisa tem assim. tanta coisa. Eu vejo, o maior problema hoje são esses lanches intermediários para pessoas que trabalham, às vezes em escritório, que não conseguem muito parar. Difícil, né? Eu sempre dou a dica, deixa na gaveta da mesa, na bolsa, em algum lugar que tenha fácil acesso, pelo menos uma castanha, uma fruta seca, que são coisas que você pode deixar ali, sabe? Não precisa ficar levando todo dia, porque às vezes também esquece ou tem um pouco de preguiça de ficar levando todo dia. Então deixa sempre uma barrinha, cuidado com as barrinhas, que nem todas são legais, mas
procurar sempre uma barrinha que não tenha açúcar, que tenha carboidratos integrais, ou uma fruta seca, uma castanha, que é alguma coisa que vai estar ali, provavelmente vai demorar para estragar, né? E tá ali fácil, né, para você comer. Olha assim, gente, são dicas, como é rico, né? Vanessa tá aí passando várias dicas importantes para o nosso dia a dia. E isso é fácil de qualquer pessoa fazer, é só ir se organizando, né? Agora conta pra gente sobre o pãozinho. Ah, ele é tão gostosinho, né? Quem que não gosta de um pãozinho? Mas O conta aí. famoso pãozinho. É O muito vilão, gostoso. o vilão pãozinho. Dessa vez a gente é obrigada a dizer vilão pãozinho. que é vilão. O pãozinho branco, o problema é a farinha branca que vai nele, assim como o arroz branco e esses carboidratos simples que a gente fala, né? Porque a gente absorve muito rápido. E aí isso faz com que a quantidade de açúcar no nosso sangue, porque o carboidrato vira açúcar dentro da absorção dele, aumente muito rapidamente. E aí vem todos os efeitos, porque se aumenta o açúcar, vem a insulina, que é o hormônio responsável por tirar o açúcar, tira todo o açúcar, porque a gente acaba que subiu muito rápido, o corpo não consegue ter muito esse equilíbrio. Acaba que libera muita insulina, tira todo o açúcar do sangue, e quando a gente está com açúcar baixo no sangue, que é a hipoglicemia, a gente costuma sentir fome. Então daqui a pouco a gente sente fome de novo. E outros tantos efeitos que a insulina não só tem esse efeito de retirar o açúcar do sangue, como outros efeitos dentro do corpo. Então, ela também trava um pouco a mobilização de gordura. Então, quando a gente está com níveis de insulina muito altos, a gente tende a emagrecer menos, né, em um tempo mais alto, a gente demora mais para conseguir perder gordura. E a questão da diabetes, resistência à insulina, que também é um problema muito sério hoje em dia, né? É verdade. O Jair Ribeiro mandou aqui uma pergunta para nós, assim, mito ou verdade, Vanessa? Não pode lavar o arroz branco?